Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 6/7/2020, 7 horas da manhã. Começamos então mais um Today. E estamos aqui para a gente conseguir trabalhar o caso de mais uma pessoa, mas essa semana eu quero trabalhar um Today diferente. Eu gostaria de conversar com as pessoas que participaram e estão participando, né, da Transformação Vital. A Transformação Vital ele é um programa que nós fizemos de 28 dias, né, baseado numa metodologia que eu levei 7 anos para desenvolver. E gostaria de mostrar para vocês, né, o que essas pessoas já têm conquistado nesse período, né, de 28 dias de mudança. Hoje eu vou estar conversando com a Silvia, ela já está pontual aqui. Nós vamos bater um papo com a Silvia hoje, onde nós vamos conversar sobre o que aconteceu nesse período de 28 dias na vida dela. Como que a Silvia se comportava, como que ela pensava, quais eram os desejos que ela tinha e o que ela conseguiu conquistar nesse período de 28 dias. Deixa eu só cumprimentar vocês e logo eu já chamo a Silvia aqui. Deixa eu ver quem são as pessoas que estão aqui conosco. Vamos lá. Geusa Pacheco, seja bem-vinda. Nós temos também a Daiane Pacheco. Opa, será que são irmãs? A gente tem também aqui o Ramos, já está aqui conosco. A gente temos também a Dora, seja bem-vinda. A Rosineide Burgos também está por aqui. Selvinha Mendes, legal. Silvia Fernanda, bacana. Ana Adélia está aqui conosco também. Vicky também, seja bem-vinda, legal. Deixa eu ver quem mais aqui. Ariane Borges. E aí, Ariane, já voltou às aulas aí ou continua tudo online ainda? Porque Goiás também deu uma complicada, né? A Ariane, ela é professora universitária e a gente tem trabalhado com a Ariane também, tem tido resultados fantásticos e aproveitou o período de quarentena para mudar. Olha só, enquanto teve gente que sofreu no período da quarentena, a Ariane Borges, ela conseguiu mudar muito nesse período, né? Graças a Deus. Deixa eu ver. Lili Berru está aqui. A Lili, ela mora na Inglaterra, né? Paciente nossa. Seja bem-vinda, Lili. Legal ter você por aqui também. Ivone, Alcirene, Zena Santana também conosco. Legal, bastante gente por aqui. A Lili também já teve muitas mudanças, né, que ocorreram nesse período aí de acompanhamento. Depois desse tempo da demonstração do desafio, eu vou participar. Olha só que legal, Ariane. A Ariane já mudou muito, viu? Então que Deus abençoe muito você e sua família. Muito obrigado. Vocês também. Vamos ver quem mais está por aqui. Escreve aí, pessoal, de onde que você está assistindo. A Cris de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Legal. Deve estar um frio terrível em Novo Hamburgo. A Emília deseja aqui uma semana abençoada para todos. Muito legal, muito legal. Deixa eu ver aqui, ó, 7:05. Já vou chamar a Silvia aqui para a gente poder conversar, hein? Ana Lúcia Linhares está por aqui também. Legal. O Ramos, ele é de Feira de Santana, na Bahia. Lá deve estar um tempo agradável. E o pessoal do sul, de novo, está esperando a chegada de outro ciclone bom. Bem, disse que esse vai ser mais fraco, mas lá vem pancada de novo no estado. Foi terrível já o primeiro. Tem aqui também a Raquel Soares, de Lavras, Minas Gerais. Nanda Cabral, de Salvador. Terezinha, de Osasco. Bacana. A Edneide Carolina, em Guará, Distrito Federal, aqui pertinho da gente. Maricele, tudo bem, Maricele? 20 graus lá na Bahia, olha que delícia. Também não pode subir muito não, hein? Opa, ó, Maria Faria aqui está falando de Maryland, Estados Unidos, próximo a Nova York. Um
pouquinho para baixo de Nova York, onde fica a capital americana ali, Washington. Legal. E o 4 de julho, hein? 4 de julho, eu tava com esperança de assistir o 4 de julho esse ano, nem ir para os Estados Unidos eu pude. Coisa terrível esse negócio. Olha só, o Ramos lá da Bahia dizendo que 100 leitos de UTI, todos cheios, infelizmente. Pois é, uma situação caótica essa ainda no Brasil, viu? Não sei o que vai virar isso não. Bom, deixa eu chamar a Silvia aqui pra gente poder conversar. Aqui, Araci, da Bahia. Ivane também entrando. A Josimeire Castro, do Rio de Janeiro. Silvia! Bom dia, Bom Silvia. dia, Como é que você está? eu estou bem, graças a Deus, muito feliz. Bom, estar feliz, isso é uma coisa muito boa, ainda mais nesse momento de pandemia, enquanto um monte de gente, infelizmente, está sofrendo, né? Ter motivo para Uhum. comemorar, isso é muito bom, muito bom. Ó, Igor Verdade. Vasconcelos entrou aqui conosco também, a Sandra, lá de Maringá, está aqui conosco, Neide, Silvia, legal, um monte de gente entrando aqui, ó. Ó, a Emília já mandou um bom dia aí para você, Silvia. Bom dia, Emília, bom dia a todos. A Emília também é outra pessoa que tem participado conosco do desafio e também já teve, assim, resultados fantásticos, né? Peraí que tem um pelo da barba entrando aqui na boca. Tá grande demais essa barba. Preciso cortar a barba, mas não abre as barbearias aqui, tá uma complicação. E Fica aí, se eu for difícil. cortar de qualquer jeito, eu vou estragar o corte da minha barba, também não posso fazer isso. Ah, eu tô com medo da net aqui, ó. Tô com medo da net, porque vai que a net... o som do doutor está baixo e o da Silvia alto. Bom, eu tô falando, acho que alto. Se eu falar mais alto que isso, eu vou acordar todo mundo da casa. Tá todo mundo dormindo, só tem eu acordado aqui hoje. E só tenho eu aqui, eu e meu esposo. Pois é, né? Aí se você acordar um aqui, eu já acordo um monte de gente. Mas veja só, preciso de uma barbearia aberta, urgente. E aí eu tô falando que eu tô com medo da net, porque ela fica falando que a barba tá comprida e manda eu cortar, mas eu não consigo reduzir sozinho sem estragar o corte da barba. E aí eu tô com medo dela porque eu tô achando que eu vou dormir, né, e vou acordar sem barba, né? Que eu tô achando que ela vai dar uma de Dalila, né? Síndrome de Dalila. Vai cortar minha barba durante a noite igual Dalila cortou o cabelo de Sansão. Bom, Silvia, vamos lá então. Vamos conhecer um pouquinho mais da Silvia, vamos, né, explicar para o pessoal o que aconteceu nesse período, quais foram as suas motivações para poder estar participando conosco, né, desse desafio. Bom, Silvia, você contou um pouco da sua história quando você fez a inscrição e algo que me chamou muito a atenção foi quando você disse que passou praticamente 3 meses dormindo. Que história é essa, Silvia? Conta aí para o pessoal, porque isso daí foi uma coisa que impactou muito, me chamou muita atenção quando você disse que passou 3 meses da sua vida praticamente dormindo. Por que aconteceu isso? Então, doutor, em 2011 eu tive um quadro de depressão, fibromialgia, esgotamento físico e mental e estresse. E aí eu estava trabalhando normalmente, fui afastada, comecei com psicólogo, só que o psicólogo me encaminhou para psiquiátrica. E aí ele me receitou na época o Lírica e o Cymbalta. E eu Opa, comecei a tomar essas medicações. E, e assim, eu só dormia. Eu dormi 3 meses da minha vida, foi dormindo. Hoje eu entendo que foi bom, eu acho que foi bom, porque eu realmente estava num estado de estresse e esgotamento muito forte. Mas com isso eu engordei 20 quilos, né? Isso foi. 3 meses hibernando, né? Síndrome de urso, né? Então, Inclusive, na minha inocência, eu falava assim: eu acordava, eu tomava o remédio umas 6 horas da tarde. Quando eu acordava mais ou menos 11h30, meio-dia, na minha inocência, eu falava assim: vou comer uma maçã, vou comer uma fruta e dormir, porque eu posso engordar. Mas eu estava num estado assim muito triste, muito dolorido, porque a fibromialgia ela é aquela questão que dói do fio do cabelo à ponta do pé mesmo. Eu não uhum. conseguia andar, dar 3 passos que eu não conseguia andar, né? E aí, depois desses 3 meses, meu esposo falou assim: Silvia, que vida é essa que você está vivendo? Porque você só dorme. Aí eu fiquei brava, porque eu continuava com as minhas dores, continuava no mesmo estado, e aí, mas eu já
consegui fazer uma atividade física que era a hidroginástica. Eu fui para a hidroginástica e depois fiquei só com a fluoxetina e suspendi os outros remédios por conta própria e depois fiquei só com a fluoxetina. O que é E assim, uma aí, doideira, né, Silvio? Esse negócio de tirar isso. medicação antidepressiva por conta, isso é um risco. Vou só emendar aqui na tua história, Uhum, rapidamente, a história de uma paciente aqui, ó. Comecei a atender uma paciente uma vez e ela também estava com muitos problemas psicológicos, né? Ela era mãe solteira, né? E frequentava uma igreja e dois homens da igreja dela, né, ficavam assediando ela e diziam assim que não, era só uma noite, era só isso, era só uma saidinha com elas. Então, veja, até as pessoas da própria igreja, né, uhum, tentando assediá-la. Por quê? Porque ela era mãe solteira e aí eles achavam na cabeça deles que como ela teve, né, problema no primeiro relacionamento, que agora eles também poderiam tirar uma casquinha e levar vantagem. Isso é uma coisa terrível. Então, num local onde ela buscava um conforto, né, para si e para sua mente e para suas angústias, que é dentro da igreja, ela ainda recebia assédio de duas pessoas da igreja. E isso acabou desenvolvendo uma depressão muito grave nela também. O processo de aceitação, né, de si própria era muito difícil para ela, porque onde ela esperava encontrar conforto, né, ela ainda tinha mais problema. É coisa assim que a gente tem dificuldade de acreditar. Eu falo assim, só Deus não duvida de algumas coisas que acontecem na vida de algumas pessoas. E isso é assustador. E ela me procurou nesse momento, né? Ela é irmã de um amigo meu, e eu comecei a fazer acompanhamento dela. Ela gastava, na época, isso daí foi em 2010, ela gastava mais de R$ 500 com medicação antidepressiva. Mais de R$ 500 na época, né? Então, imagina a quantidade de medicamento que estava sendo oferecido para ela. Isso tudo para tentar estabilizar o humor dela. E uma das coisas que eu avisei para ela é o seguinte, falei, ó, nós vamos começar um processo de mudança e pode ser que você se sinta muito bem no começo, né, do tratamento, que você se sinta confiante, que você acredite que já tem a possibilidade de tirar a medicação, só que você pode fazer qualquer coisa, menos retirar a medicação. Não tire a medicação, porque essas medicações causam dependência. Expliquei tudo, expliquei tudo. E falei para uhum, ela, não tire a medicação. Um dia ela me ligou e ela falou assim, doutor, eu estou saindo aqui, né, do hospital. Aí eu falei assim, mas o que que aconteceu, né? Ela falou assim, olha, fiz algo que você disse que não era para fazer. Aí na hora eu pus a mão assim na testa e falei, meu Deus, não é possível. Você tirou a medicação? Ela falou, tirei. Eu tirei a medicação. E eu falei assim, e o que que aconteceu? Ela falou, tive crise de pânico, tive suor frio, minhas mãos escorriam suor, assim como se fosse uma cachoeira, né? Passei mal, surtei e me levaram para o hospital. Eu estou no terceiro dia de internamento e agora recebi alta, estou saindo do hospital, né? Então, veja, uhum. essas medicações, elas são medicações que trabalham no nosso organismo e geram dependência. Então, a retirada dessa medicação ela tem que ser muito cautelosa. Então, o que você fez, Silvia, foi baseado num desejo da retirada da medicação, só que sem orientação. Você correu um Isso. risco gravíssimo, né, de tirar a medicação desse jeito. A gente tem que ter um cuidado muito grande. E aí você começou a retirar a medicação e manteve um antidepressivo, que foi a fluoxetina, que é um inibidor da recaptação seletiva de serotonina. Ok. Ó, a NET entrou aí para assistir também nossa conversa, Silvia. Bom dia, Nete. E aí você tirou essa medicação e o que que aconteceu? Então, eu tirei a medicação e eu tinha uma falta de ar que era assim. Eu morava num apartamento, a janela muito aberta, entrava aquele ar, mas eu sentia muita falta de ar, eu tinha que descer para poder respirar, né? E aí eu fui para psicóloga, voltei para psicóloga, e um dia a gente conversando, ela falou assim, Silvia, mas você não está respirando? Por que que você está sentindo falta de ar? E aí me deu um clique assim, eu falei assim, é verdade. E depois desse dia eu nunca mais senti falta de ar. E comecei na minha hidroginástica, eu fazia hidroginástica às 6 horas da manhã, e foi assim, toda vez que eu estava lá dentro daquela água, daquela piscina, eu agradecia muito a Deus pela oportunidade de estar ali, recebendo aquele sol, que tinha uma janelinha assim, que tinha, descia um sol. E assim, foi levando a minha vida. Meu tratamento, na realidade, foi uns 4 anos para mim conseguir. Hoje eu não tomo mais nada, né, nenhuma medicação. Tenho meu problema de hipotiroidismo, que eu estava lembrando também, que foi uma medicação errada que eu tomei da minha cunhada, que é um remédio de Goiânia, que falava que você emagrece. E aí eu tomei,
E por Essa, conta essas desse... tentativa e erro, né, que a gente Isso, comete na vida, às vezes, trazem sequelas que não são resolvidas, né? Então a gente tem que ter muita cautela. Mas eu sei que nesse momento de desespero, principalmente para mulheres, quando tem essa mudança corporal, elas abrem mão de fazer uso de qualquer coisa, o que vê na frente e fala assim, ó, emagrece, né? Pode tomar que emagrece. Aí ela vai e toma. Eu até gosto de brincar, Silvia, com a questão, né, lá de Eva no jardim, que eu gosto de falar sobre isso. Eu digo que quando teve o encontro ali de Eva com a serpente, né, Eva ouviu a seguinte frase da serpente. A serpente disse para ela assim, ó, falou, ó, come, né, falando do fruto ali que era proibido, que não deveria comer. Falou, come, né, você vai ficar mais bonita. E aí Eva vira para a serpente e fala, presta atenção, olha para mim, eu sou linda, né, eu já sou perfeita, eu não preciso comer isso para ficar bonita, né? Aí a serpente, então, meio sem alternativa, pega e diz assim, né? Fala, não, come, olha, você não vai ter concorrência, né? Adão vai ser só seu. E aí a serpente, já sem alternativa, Eva responde assim, fala, mas veja, só tem eu aqui mesmo, eu não tenho concorrência nenhuma, né? Aí a serpente pega, então, tem uma ideia e fala assim, ó, come, emagrece. Aí ela foi, pegou e comeu. Então, assim, para a mulher é mais ou menos assim, né? Quando fala que emagrece, quase todas elas usam, né? Independente da situação, elas usam. Por quê? A imagem corporal para a mulher é algo muito importante. E foram 20 quilos, né, Silvia? 20 uhum, quilos não é 2 quilos, né? É um peso que realmente muda a imagem corporal da mulher, que faz com que ela se olhe no espelho e não se agrade mais do que vê. E isso sim, gera uma angústia muito grande, né? Acaba conduzindo muitas vezes para depressão. Então é terrível quando a gente começa a se olhar no espelho e não ama mais aquilo que vê. Então, para a mulher, exato. isso é algo que gera pânico. E aí ela começa a sair usando medicação. E aí você foi buscar uma medicação e desenvolveu, naquele momento, lá um hipotiroidismo. Na realidade, eu tomava e sentia uma taquicardia levinha, só que essa taquicardia, com o tempo, de aumentando de 1 minuto, foi para 20 minutos. E aí eu desenvolvi o hipertiroidismo, e aí, como eu tinha. Um hipertiroidismo, onde a glândula estava extremamente estimulada para produzir T3 e T4, triodotironina e tiroxina, que são hormônios que favorecem o metabolismo, justamente que ajudam no processo do emagrecimento. Só que essa glândula que fica superestimulada, depois ela entra em falência. Então é muito perigoso esse processo de emagrecimento com o uso de medicação. Exatamente, eu emagreci, mas aí eu tive esse problema e, em consequência disso, eu tive que tomar iodo para destruir minha tireoide. E hoje eu É, tenho hipotireoidismo. pois é, você quase emagreceu um pouco mais do que gostaria, né? Porque quase te levou à Eu quase morte, né? morri, doutor. Pois é. Eu quase morri. Não ia ficar nem pele e osso, ia ficar só osso, né? Só o Então, osso. assim, é muito preocupante essas situações. Eu tive uma paciente que eu estava acompanhando e ela estava, assim, com muitos problemas emocionais, bem acima do peso e muitos problemas emocionais, né? E essa paciente, então, né, começou a cometer um pecadinho lá para tentar emagrecer, né? Eu fazendo acompanhamento, a gente já buscando resultado, já teve algum tipo de resultado. E aí tinha esse negócio aí dessa tal da castanha da Índia, que era só um pedacinho que você tomava para emagrecer e tal. E ela começou a tomar. Disse que uma amiga estava tomando e aí ela começou a tomar. Olha só o que aconteceu. A irmã dela é psicóloga, né? E elas moravam juntas, né? Essas duas irmãs. E a irmã dela dizia assim: o que está acontecendo contigo? Né? Ela falou: por quê? Eu falei: não, porque o seu humor mudou, olha, tá difícil conviver com você, né? E eu não estou conseguindo conviver contigo. Ela falou: você está fazendo alguma coisa? Aí ela falou: não, eu só estou tomando aí um remedinho para emagrecer e tal. Mas que remédio que é esse? Não, é um remédio que uma amiga está tomando. Ela falou: você está louca? Como é que você vai tomar um remédio da sua amiga? A indicação foi para ela, não foi para você. Ó o caso. Vê se parece com o teu aí, Ciro. Só que o dela não era uma medicação que agia na tireoide, era uma medicação, ou, sei lá, uma castanha que na verdade é tóxica e gera diarreia. Então estava Não. afetando o intestino. E ela começou a ter diarreia, diarreia, diarreia. E isso, claro, acaba emagrecendo. Só que a pessoa também vai desnutrir, porque ela não está absorvendo nutrientes. E esse processo todo diarreico foi acelerando o trânsito intestinal e interferindo na produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade. E foi mudando o padrão de humor. E essa paciente, ela era colunista de uma rádio, ela falava numa rádio, né? E um dia ela ligou, quer dizer, o rapaz da rádio ligou para ela e ela conversando com ele, ele perguntou para ela assim: o que está acontecendo contigo?
Aí ela falou, como assim? O que está acontecendo comigo? Falou, não, porque pela maneira como você está falando, eu percebo que você está muito irritada, seu nível de estresse deve estar altíssimo, né? Ela falou, e como que você percebeu isso? Ela falou, eu trabalho com rádio, não, eu trabalho com voz, eu conheço a voz das pessoas, e eu sei que esse não é o teu padrão, né, de maneira de falar, a maneira como você está se expressando no rádio aqui comigo hoje, eu sei que você está alterado, o que está acontecendo? Ela falou, não está acontecendo nada. Só que já era a segunda pessoa falando, uma que convivia com ela e a outra que só falava com ela semanalmente na rádio, percebeu pela maneira como ela estava falando que ela estava alterada e que alguma coisa não estava boa. Depois do uso de algumas semanas, ela retirou a castanha e o padrão do intestino dela voltou ao normal. E a irmã dela falou assim, ó, você está melhor, o que aconteceu? Parou de tomar medicação? Aí ela disse assim, parei, né? E ela me relatou o caso. E aí eu fui explicar para ela que isso estava interferindo o trânsito intestinal, a produção de serotonina. Então, veja, esses negócios da gente sair buscando tentativa e erro é muito preocupante. Por quê? Numa dessa, a gente pode se dar muito mal, muito mal. E aí foi o que aconteceu contigo, né, Silvio? Você gerou um hipertiroidismo, que era um processo de acelerar o trabalho da tireoide, com a finalidade de aumentar o seu catabolismo. O que é catabolismo? É promover quebras, né, no organismo, queimar gordura nesse caso. Só que você queimou músculo e queimou gordura também. Só que a glândula chegou num certo momento que ela entra num processo, né, de descompensar de tal maneira que pode entrar no hipotiroidismo. Aí você teve que fazer o uso de iodo radioativo para poder destruir a tireoide e hoje tem que tomar medicação, né? Isso. Hoje, graças a Deus, está controlada. Agora Tá está tudo controlado porque certo. tem que tomar o medicamento, né? A tireoide já E, era, né? inclusive, doutor, a tireoide para a mulher é o principal hormônio, né? Porque, assim, eu sinto que depois que eu fiquei com hipo, assim, é tudo Pois é. bagunçado. Isso é complicado, porque a gente está falando de um hormônio que regula a parte metabólica do organismo. Então, quando você tem uma hiperprodução de tiroxina e triodotironina, a mulher fica muito agitada, ela tem surtos, às vezes até psicótico, nesse período, só que o catabolismo dela está altíssimo. Então, ela está queimando gordura a rodo. E é o sonho de todas as mulheres, né? Queimar gordura, né? Acordar todos os dias mais Uhum, magra. Só que isso é possível, mas não usando essa medicação. E aí, uhum, nesse caso, o metabolismo fica muito acelerado, o coração gera taquicardia, você tem também, isso, né, tudo um isso. processo de respiração aumentado, a frequência respiratória fica maior, só que fica aquela respiração curta. Chega a certos momentos que você fica, né, ofegante, justamente por causa dessa ação da tireoide muito intensa. Quando chega Uhum, no outro momento, que aí você entra no processo contrário de queda dos hormônios da tireoide, aí desgraça a vida da mulher por completo. Porque vem um nível de fadiga muito grande, vem um desânimo muito grande, né? E ela perde motivação também, acaba interferindo, pensamento fica lento, é, né? e acaba interferindo muito na função, na parte emocional e na parte mental. Então você fica com dificuldade, né, de raciocínio rápido, você fica com dificuldade de aprendizagem, o grau de paciência também acaba diminuindo muito, né? Então fica um caos também. Então, ou seja, nem muito nem pouco, por isso que tem o padrão normal de funcionamento da tireoide. Só que você ficou nos extremos, né? E extremos são umas coisas que me preocupam muito. A gente precisa tomar muito cuidado, porque extremo nunca é bom. Vida equilibrada é muito boa. É claro que a gente não pode se contentar também com a linha da mediocridade, né? Mas a gente tem que estar acima da linha Uhum, da mediocridade, mas não buscando chegar ao extremo, porque os extremos são perigosos. Por exemplo, tem pessoas que começam a desenvolver uma síndrome, né? Um problema de ordem emocional, mas que tem a ver com a parte de mudança de alimentação. A pessoa surta, né? E aí ela começa a ficar extremamente exigente com relação ao padrão de alimentação dela, e ela começa a se tornar antissocial. Ela desenvolve um problema onde ela não vai mais na casa das pessoas, ela não come na casa das pessoas, porque ela não sabe como foi feita, ela não sabe qual ingrediente foi utilizado. Então, veja, tem gente que come de uhum. tudo, tem gente que não come nada. Então, os extremos são perigosos. Então, a gente tem que ter essa questão do equilíbrio, isso é muito importante. Tem Muito gente importante. perguntando se vai ter a live hoje. Não, hoje não tem live. Hoje tem o início da semana da Nutrição Vital, onde nós vamos ter 3 lives seguidas. Hoje, amanhã e depois, segunda, terça e quarta. E aí, então, eu convido vocês todos que ainda não fazem parte dos nossos grupos VIPs, clicar no link que está na minha bio, aí do Insta, fazer parte do grupo, porque nós vamos estar
apresentando uma proposta imperdível para as pessoas que estão lá dentro para fazer parte do próximo Transformação Vital. Então, tem que entrar no grupo, tá? E aí, Silvia, o que aconteceu depois disso? Então, aí, nesse período, é essa dificuldade de perda de peso, né? No caso. E aí, já tentei a dieta do ovo, já fiquei 21 dias comendo só verduras cruas e frutas. Foi onde teve, foi 2016, meu cabelo caiu muito, minha unha ficou muito fraca. Aí começa a ficar com E dieta restritiva, entra em desnutrição, isso. né? Olha o problema. Exatamente. Aí chegou a quarentena, né? Agora em março, aqui em Brasília fechou, a partir do dia 17 de março fechou tudo. E aí a gente começa a procurar o que fazer, né? E aí eu comecei a ver lives, e aí eu encontrei quem? Doutor Ricardo, Tem gente no... perguntando se esse método é só para emagrecimento. Não, não é não. É para quem quer viver os Não. melhores dias da sua vida. A Silvia pode falar disso daí. Não é só para emagrecimento, né, Silvia? É metodologia. Isso, eu vou explicar agora direitinho, que vai entrar na melhor parte. E aí eu comecei a assistir as lives de doenças crônicas. Diabetes, né, hipertensão. Obesidade, hipertensão. Falei também ali Isso, sobre, né, as questões respiratórias, falamos sobre o câncer, né? exato. E aí eu comecei em março a já fazer caminhada. Estava começando a minha caminhada. Depois o doutor lançou o curso da imunidade. E aí eu Que foi um curso comprei. assim que a gente lançou nem porque era planejamento nosso, mas eu me assustei, Silvia, com a quantidade de informações errôneas, né, que estavam sendo transmitidas. Essas tal fake news, né? É Uhum, apavorante quando a gente começa a perceber que tem grupos que a gente faz parte, né, e começam a dar qualquer tipo de receita ali dentro e dizer que isso resolvia o problema do Covid, que isso daí matava o vírus, que isso daí impedia que você desenvolvesse. Eu comecei a ficar muito preocupado com aquela situação, porque a gente começou a perceber que não era uma doença qualquer, era uma doença com um grau de mortalidade, né, não muito alto, é um grau de mortalidade entre baixo e médio, né, não é nem tão baixo e nem tão alto, mas por uma doença com um grau de transmissibilidade altíssimo, ou seja, que ela se propaga numa velocidade alta, eu falei, vai ser um estrago, porque ela mata pouco, mas contamina muito. Então, se contamina muito, mesmo pouco, vai ser um valor muito relevante no final, em termos de uhum. mortalidade. Hoje a gente já está com mais de 500.000 de mortos por essa doença. Então, realmente, foi algo que começou a me preocupar. E o Gilmar, ele ficava falando para mim assim, cara, você tem que falar sobre imunidade, você tem que falar sobre imunidade. Você fica o tempo todo dizendo aqui para mim dos erros que as pessoas estão cometendo, né, das besteiras que estão sendo divulgadas e tal. Falou, grava alguma coisa, libera aí num valor barato para essas pessoas poderem ter orientação direita. Aí ele me encheu tanto o saco, né, que eu acabei fazendo. E aí fizemos o curso da imunidade, porque eu tive que estudar muito imunidade. Estudei imunidade quando eu fiz zootecnia, estudei imunidade na nutrição, tive muita imunidade quando estava fazendo mestrado. Eu falei, bom, vou ter que fazer, né, esse programa mesmo, porque tá complicado. Só tem informação contraditória e ainda brincava com ele naquele momento. Falou, tá vendo? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Aqui o problema é o povo tem perecido por excesso de conhecimento, e conhecimento errôneo ainda por cima. E aí, e aí você adquiriu o curso, e aí? Adquiri o curso, comecei a assistir, e em seguida você lançou o projeto, né, de transformação vital, 28 dias, que eu fiz a minha camiseta. Pois é, a Silvia fez até uma camiseta com, né, a logo do programa e aquilo ali foi muito legal. O dia que ela veio em casa aqui para contar a primeira vez o testemunho, que a gente fez uma live junto, eu olhei assim, daí eu falei, eu conheço essa logo, né? Aí eu falei, como assim, Silvia? Ela falou, fiz, mandei fazer e tal. E aí você fez uma que tinha ficado até muito pequena, né? E acabou ficando Isso, aqui em casa, tá aqui em é, casa essa daí. dei pra net, isso. Uhum. E aí surgiu assim na cabeça, eu tenho que fazer, eu tenho que ir com essa camiseta, eu vou vestir a camisa mesmo, e é minha oportunidade, né? E assim, doutor, eu quero dizer que o seu método funciona, Mas né? funciona porque você se dedicou também, né, Silvia? Que a gente aprendendo a metodologia, que é 50% da metodologia e 50% do esforço da pessoa. Porque só receber a informação teórica e não transformar isso em prática também não resolve, né? Então, assim, parabéns para você também pelo esforço, por ter Obrigada. colocado em prática aquilo que você aprendeu. Mas
isso só acontece depois que a mudança de pensamento mesmo. Porque antes eu queria emagrecer por emagrecer, para ficar bem, vestir a roupa que eu quisesse vestir. Mas hoje não, hoje eu compreendo que é um conjunto de tudo. É saúde, hoje eu quero ter saúde, hoje eu quero me alimentar bem para me produzir um sangue forte, né? Que vai me dar vitalidade, que vai me fazer com que a minha cabeça fica mais, meus pensamentos ficam mais claros, mais limpos, né? Então não é só a questão do emagrecimento, né? Não, agora não. Agora eu entendi que não é, agora é saúde mesmo. Deixa eu só Por falar uma isso que eu coisa aqui, vesti ó. essa camisa. A Osane Zanetti fez uma pergunta. Osane, daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, tá? Eu vou responder a diferença aí da nortriptilina e da paroxetina, que ela pergunta. Pode continuar, Silvia. E aí você vestiu a camisa, entendeu que também não era uma coisa só para esses 28 dias, né? Era algo que você precisava mudar, mas que a mudança acontecia primeiro onde? Na Lá na cabeça. mente, né? A hora que Exatamente. muda a mente, a gente começa a já aplicar a mudança de uma maneira meio que automática. É porque você reconhece as coisas. E aí você começou o processo dos 28 dias. Vestiu a camisa e o que que aconteceu? Então, e é engraçado porque você pensa assim, nossa, para mim foi tão simples. Eu mudei o quê? Eu mudei minha alimentação, comendo mais produtos integrais, né? Comendo mais verduras, mais frutas. Eliminei a carne vermelha, o açúcar, o leite eu tirei. E assim, em 3 semanas, aí eu já aí eu estava com 89 quilos no começo, em março. Quando a gente começou as aulas, que foi dia 26/5, eu estava com 87 quilos e 700. E assim, e fazendo minha atividade, minha caminhada, eu caminho uns 4, 5 quilômetros todos os dias com meu esposo, que é muito importante você ter uma pessoa para estar te ajudando, te auxiliando nesse processo também. E hoje eu estou com 81 quilos. Perdi 6 quilos em 7 meses. Muito, muito, muito feliz e agradecida, assim. Nossa, não tem nem como te agradecer e agradecer a Deus, né? Por essa conquista. Muito legal. Silvia, sabe Que uma é coisa minha, mas que... também é sua, viu? Não, meu papel é dar ferramenta para vocês, né? E estimular e realmente conduzir vocês no processo, né? Eu falo que nesse primeiro momento de mudança, o meu papel é tomar as pessoas pelas mãos, né? E ajudá-la a caminhar nessa direção. Primeiro, a gente tem que fazer o ajuste de rotas. Ou seja, Isso. imagina que a gente está aqui em Brasília, tanto eu quanto você. Imagina que a gente queira ir para... Vamos pensar aqui, ó. Queremos ir para Goiânia. Queremos ir para Goiânia. E a gente sabe que para ir para Goiânia, eu vou ter que tomar o caminho ali de Alexânia para poder chegar em Goiânia depois, né? Vou passar, né, 220 quilômetros em direção a Goiânia e daqui a pouco eu estou em Goiânia. Só que se eu quero ir para Goiânia e eu saio para a direção de Formosa, eu não vou chegar em Goiânia, eu vou chegar lá no Ceará, lá em Fortaleza, né? Por quê? Eu tomei a rota errada. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer dentro dessa metodologia é ajudar as pessoas a reconhecer o caminho. A hora que ela reconhece que a direção que ela estava andando não era uma direção boa, era aquela direção que a gente chama de rota destrutiva ou ciclo vicioso, que é aquele caminho de dor, sofrimento e morte, né? E a gente muda a rota, 180 graus, a gente muda a direção. A hora que a gente muda a direção, o que que acontece? A partir do momento que eu já mudei a direção, ou seja, fiz essa conversão de 180 graus, eu já dei as costas para o caminho que eu andava. Eu já dei as costas, ou seja, eu não quero mais isso para mim. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo não é nem você dar um passo em direção à mudança. É você simplesmente dar as costas em direção àquilo que você não quer mais. É você romper. A hora que você consegue entender e descobrir a rota correta, você rompe com o seu antigo padrão de comportamento. A tua mente agora já não pensa e não está presa mais naquele padrão. Agora já tem pensamentos novos, né? Já entende que precisa agora andar numa nova direção. E aí então eu pego na mão e nós começamos a caminhar nessa direção. Até que chega um momento que você já consegue caminhar sozinho. Então, esse é o propósito. Então, em 28 dias, a gente quis realmente focar e cobrar resultados assim, né, de vocês para mudança mesmo em 28 dias, porque eu queria mostrar para as pessoas que em pouco tempo a gente já consegue
é ter grandes mudanças. E aí tem aquele nome do programa lá, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né, que eu falo assim, são pequenas mudanças, grandes resultados. E foi mais ou menos Isso. isso que aconteceu, né? Assim, foram pequenas mudanças, foram ajustes dentro dessa rota, e aí os resultados já começaram a aparecer. 6 E- quilos em menos de um mês. Interessante isso, você sabe por quê? Quando eu trabalhava no sistema clássico da nutrição, onde a gente aprende a fazer prescrição de cardápios, né? O que era a minha expectativa com os pacientes? Nós estabelecemos uma meta e essas metas elas são estabelecidas também dentro desse programa. Só que as metas que nós estabelecemos ali era uma meta de 1 quilo por semana, prescrevendo cardápio, aquele cardápio hipocalórico, restritivo, né, retirando muitas coisas da alimentação, tentando controlar a ingestão calórica. Então, o foco era nas calorias, né? Agora, eu não me lembro de ter falado sobre muito esse negócio de calorias para vocês, né? Nem falei sobre cardápio, não prescrevi cardápio para ninguém do desafio. E aí, como que eu fico pensando, como que as pessoas hoje conseguem reduzir 6 quilos em um mês, sem eu ter prescrito cardápio, né? E batendo metas maiores do que aquelas quando eu trabalhava com cardápio, que era 1 quilo por semana, 4 quilos no mês, o seu foi, né, 6 quilos em menos de um mês. Como que pode, Silvia, uma pessoa emagrecer 6 quilos se não foi prescrito um cardápio para ela? Conta aí, o que que aconteceu? Eu acho que tudo é mudança de pensamento, estilo de vida mesmo, e muita vontade de querer, de acertar mesmo, sabe? Você abriu esse leque assim na minha mente, né, para conseguir isso. Uhum. E está sendo assim maravilhoso. É pequenas coisas. É como eu sempre falo para as pessoas, né? A maneira como você fala, a simplicidade, a clareza que você fala. Então, assim, entra, penetra, assim, sabe? E dá o entendimento, porque e não é difícil, não foi difícil. Não Ó, está sendo difícil, né? a Emília, que também está no desafio, foram 6,9 quilos em menos de um mês. A Silvia, a Simone, na verdade, Silvia, que nem queria emagrecer, nem era o Isso. foco o emagrecimento, ela emagreceu 3. Ela escreveu aí, ó, se vocês quiserem ler, pessoal, tá aí, ó, Simone Reis escreveu assim, ó, perdi 3, né? E a Simone, ela nem queria reduzir peso. Mas quando a gente muda a cabeça, muda o pensamento e consegue perceber que a vida é mais do que simplesmente focar, né, numa dieta, num cardápio em si, e que tem outras coisas que precisam ser observadas e que existem hábitos que são chamados de angulares, que transformam a nossa vida de uma maneira automática, isso daí eu Isso. acho muito interessante. Quando e hoje eu vou falar bastante sobre esse aspecto à noite, porque assim, a minha história de vida com relação à minha profissão, ela era uma e se tornou outra a partir do momento que eu tive um processo de frustração terrível como profissional. Porque assim, quando eu me formei, o que era o meu pensamento, Silvio? Meu pensamento era assim, ó, eu quero ajudar pessoas a terem as suas vidas transformadas. Esse era o meu pensamento. Então, eu queria fazer com que o paciente que viesse ao consultório recebesse todo o meu suporte, todo o apoio, até que chegasse a um momento que ele conseguiria andar sozinho, sem a necessidade de continuar vindo ao consultório. Então, eu não queria fidelizar clientes, mas eu queria ver vidas transformadas. E teve, assim, pessoas que tiveram resultados fantásticos, fantásticos. Teve uma mulher, por exemplo, que perdeu aí, ou emagreceu 46 quilos em um ano, que é um resultado brutal, né? 46 quilos em um ano. E depois ela voltou ao seu antigo padrão de comportamento. Só que assim, ela entendeu a metodologia, mas ela teve problemas emocionais e voltou. E recuperou 39. Recuperou 39 dos 46. Frustrante isso, tanto para ela quanto para mim como profissional. Mas como houve uma mudança mental também e teve aí um processo no meio do caminho aonde ela teve uma depressão, e isso mexeu muito com o emocional dela, assim que ela conseguiu melhorar da depressão e voltar de novo ao eixo, dos 39 ela já tinha reduzido 22, né? Já tinha reduzido 22. Deixa eu responder aquela pergunta ali da Tá bom. Osanete, porque ela está desesperada aqui com a resposta. Então, assim, Osanete, você falou da nortriptilina e da paroxetina. Os dois são antidepressivos. Só que, quando nós falamos da paroxetina, nós estamos falando de um antidepressivo que se classifica como inibidor da recaptação seletiva de serotonina. É o IRSS. Qual é o papel
desse antidepressivo. Entre os nossos neurônios, nós temos uma fenda, ou um espaço, né, entre eles, chamado de fenda sináptica ou sinapse. Entre esse espaço, eu preciso liberar, né, um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Olha só como é que é simples de entender. Neuro de neurônio. Transmissor que transmite alguma coisa entre os neurônios. Ou seja, é uma ponte que nós criamos aqui nesse meio para fazer a transmissão do impulso nervoso. Dentre esses neurotransmissores, nós temos um deles que é a serotonina, que é justamente o hormônio da felicidade. Quando você faz o uso de uma paroxetina, que faz parte desses inibidores da recaptação seletiva de serotonina, como que ele age? Eu libero, então, aqui nesse espaço, né, da fenda sináptica, eu libero a serotonina. Depois que ela cumpre o papel e o impulso nervoso passa, ela volta para dentro do neurônio. Esse processo de volta para dentro do neurônio é chamado de recaptação. Recaptação. Agora, olha só. Dentro desse processo de recaptação, eu faço uso de uma medicação que bloqueia a recaptação. E ela é específica para inibir a recaptação da serotonina. A serotonina, então, que não foi recaptada, vai para a corrente sanguínea. Aumenta o nível da serotonina e melhora o humor da pessoa. Consigo dar uma estabilizada nos problemas emocionais. Então, isso ajuda muito, né, algumas pessoas aí no tratamento da depressão. Porém, ela não resolveu o teu problema. Ela amenizou o teu caso, porque você está inibindo a recaptação seletiva da serotonina, só que tenho certeza que os problemas emocionais não foram causados por isso. Os problemas emocionais têm algumas causas, têm alguns gatilhos, e investigar os gatilhos é importante, porque senão você se torna dependente da medicação por muito tempo. E não é esse o propósito também. Então, é assim que age a paroxetina. Agora, vamos para a nortriptilina, que você falou. A nortriptilina já é um antidepressivo que faz parte de uma outra classe. Então, é um antidepressivo também, só que ele é chamado de IMAL. E esse IMAL é o inibidor da monoaminooxidase. O que é isso? Nós temos uma enzima no nosso organismo que é chamada de monoaminooxidase. E o que ela faz? Ela faz com que o nosso organismo destrua a serotonina. Então, ela é uma enzima que quebra a serotonina. E aí eu tomo um inibidor dessa enzima. Então, a nortriptilina inibe que a serotonina seja destruída. E ao impedir a destruição da serotonina, ela também aumenta na corrente sanguínea e dá uma estabilizada no humor da pessoa. Então, os dois são antidepressivos, só que eles são de classes diferentes, agem de maneira diferente, mas todos eles têm o propósito na melhora do estado do humor do paciente que tem transtorno de ansiedade generalizada, que tem depressão, que está passando por um momento de muito estresse, síndrome do pânico e assim por diante. Os dois são antidepressivos, os dois são antidepressivos que geram dependência também, então é importante a gente ter essa compreensão para que a gente resolva as causas do problema e chegue um momento que não seja mais necessário fazer o uso, nem de um, nem do outro. A live eu vou fazer, eu acho que é transmissão pelo Insta, mas eu gostaria que todos vocês que estão no Insta comigo participassem pelo YouTube. Nós temos um sistema de transmissão no YouTube que ele é muito mais eficaz do que no Insta para poder utilizar. Então é muito importante que vocês estejam no YouTube comigo hoje. É só procurar por nutricionista, eu acho que está como Dr. Ricardo Vargas lá no YouTube. Você vai encontrar o canal e às 20 horas nós vamos ter a live lá. Ó, o que a Simone falou aqui, ó. Mudei meu pensamento em relação ao exercício físico. Doutora, as academias vão abrir amanhã. Estou com um pouco de medo. O que acha? Então, assim, ó, eu vejo que a atividade física ela é muito importante para nós com relação à melhora da nossa imunidade. Eu acho fundamental que as pessoas estejam fazendo atividade física para a melhora da imunidade. Entendo também que as academias elas estão abrindo nesse processo de flexibilização um pouquinho antecipado. Porque no Brasil nós tivemos aqui dois equívocos. O primeiro, nós não fizemos, né, o controle que deveria ter sido feito no momento de fechar tudo e também não estamos abrindo da maneira correta no momento de abrir. Por quê? Quando não se faz uma boa quarentena, não se faz um bom isolamento, o processo da volta também não vai ser eficaz, obviamente. E nós não fizemos a adesão que deveria ser feita ao isolamento. E também o nosso isolamento foi aquele isolamento de fechar tudo, de todo mundo ficar dentro de casa. Mas não fomos testados, né? A quantidade de testes no Brasil foi muito pequena.
E isso faz com que a gente esteja agora voltando a circular dentro de ambientes, muitas vezes fechados, com pessoas que têm o Covid, mas são assintomáticas. E eles vão fazer um grau de transmissibilidade da doença maior. Então, assim, é um pouco preocupante voltar para a academia nesse momento, nessas condições. Eu acho que abrir a academia é fundamental. Só que é importante que as pessoas, então, tenham testes para poder voltar a frequentar a academia. Então, o ideal seria que eu abrisse a academia, mas que as pessoas tivessem um teste comprovando de que elas não estão com o problema, para que o ambiente fosse um ambiente isento, inócuo, onde não tenha a presença do vírus ali dentro. Então, eu vejo ainda com um certo grau de preocupação nesse aspecto. Vai lá, Silvia, continua agora. E com relação a isso, a esse teste, é meio complicado também, porque hoje eu posso fazer o teste, o resultado sai daqui algumas horas, mas amanhã eu posso ter contato com alguém também, né? Tá Pois meio é. que confuso assim, né? Você vê que na Fórmula 1, por exemplo, ontem foi a primeira corrida do ano da Fórmula 1. E essa primeira corrida foi uma corrida assim muito restritiva também, com todos os padrões de segurança que eles têm agora de protocolo para poder controlar. E uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte: os pilotos e toda a equipe técnica lá de mecânicos e assim por diante, eles vão ser testados a cada 4 dias. A cada 4 dias. Por quê? Porque eu sei que depois de 4 dias eu já consigo fazer a detecção, né, se eu fui contaminado ou não. Então, a cada 4 dias Uhum. eles vão estar sendo testados para que no próximo final de semana tenha corrida e assim por diante. Então, veja só que coisa impressionante, né? Aqui nós estamos chegando no momento de a cada 4 dias ter que fazer coleta para poder analisar. Só que, claro, Fórmula 1 rende milhões, né? Eles têm muito dinheiro, então, para eles é importante fazer o teste para poder continuar a prática desse esporte, porque senão quebra um monte de coisa, né? Então, eles conseguem. Agora, uma academia não vai ter condições de exigir dos seus clientes, né, um teste a cada 4 dias. Então, realmente, Exato. a entrada para poder voltar a fazer seria interessante com o teste. Mas a gente sabe que depois disso ninguém vai ficar repetindo o teste. Então, é preocupante. E a Exatamente. Emília lembra aqui, ó, que tem que ser o teste de anticorpos. Isso mesmo. Né? Não adianta ficar fazendo esse testezinho de farmácia aí que ele tem 50% de falso negativo ou falso positivo. Então, é complicado. Exato. Continua, Silvia. Conta aí para nós. O que Então, mais que é, aconteceu? é, tive a redução de peso, redução de medidas, Hum, tá sinto cabendo que roupas antigas, então? bastante. Na terceira semana, chegou uma segunda-feira, eu me olhei e falei assim, gente, deixa eu ver aquela roupa. E fui pegando uma e fui pegando outra e fiquei assim super feliz, né? Então eu entendo hoje que saúde ela é o meu relacionamento com o meu corpo, com a minha mente, com o meu próximo e com Deus. E foi isso que eu aprendi no seu método, né? E que quero levar assim para o resto da minha vida. E saúde, então, é muito mais do que simplesmente a silhueta que a gente enxerga no espelho, né, Silvia? Exatamente. E uma coisa que é importante, quando a gente pensa em relacionamento, eu sempre falo que relacionamento tem uma palavra que é chave para a construção de um relacionamento saudável. E essa palavra é o amor. Então, o que nós precisamos entender é que a maneira que nós vivemos, muitas vezes, não é uma maneira que demonstra diariamente que nós nos amamos, né? Através das nossas escolhas, nós estamos conduzindo muitas vezes a nossa vida por uma situação caótica. Ou seja, é um processo de autoabandono, onde nós não estamos mais desenvolvendo uma relação de amor próprio. E, obviamente, quem não ama a si mesmo, como que vai poder demonstrar amor ao próximo também? Então, é algo muito importante que nós precisamos reconhecer, né? Desenvolver o amor próprio. Então, toda essa metodologia que a gente trabalhou com vocês durante esse período de 28 dias é uma metodologia baseada em conceitos, né? Em conceitos. E são muito importantes esses conceitos. O primeiro, entender que você é a sua prioridade, né? O Isso. segundo, de que nós somos o reflexo das escolhas que fazemos e dos hábitos que construímos, né? E aí nós vamos tentando entender que não é possível desconstruir hábitos, mas é possível construir hábitos que sufocam velhos hábitos, né? E a gente começa esse processo da mudança justamente trabalhando esses aspectos, a construção de novos hábitos. Mas não qualquer hábito também. Hábitos que são angulares, hábitos que promovem transformação em outras áreas da vida, né? E entender tudo isso faz com que a gente mude a nossa maneira de pensar,
ou seja, aquilo que a ciência hoje chama de mindset, né? Modelo mental, né? E isso daí é muito importante. Ó, a Simone, que está participando e reduziu 3 quilos, diz que a filha dela, né, já reduziu 2 também quilos, né? Se pesou e reduziu 2. E isso, veja, é algo importante, porque algo que eu comento dentro da metodologia é que a nossa escolha não afeta somente nós também, né, Silvia? Nossa Isso. escolha, ela vai afetar as outras pessoas, ou positivamente ou negativamente. E quando a gente começa um processo de mudança, a gente também influencia outra pessoa, né? E o esposo aqui da Simone, o Jurandir, que dormia tarde, ela diz aqui, ó, que está dormindo cedo. Então, isso é legal. A família já tem sido afetada. Isso é muito bom, né? E aí você melhorou também questões de relacionamento ou não, Silvia? Percebeu melhora nesse aspecto? Sim, bastante. Tem que ter, né? Não tem como fugir disso. É como você sempre fala, que uma pessoa instruída jamais será confundida. É isso mesmo. Então, assim, eu quero levar isso para minha vida sempre, estar sempre buscando conhecimento para me ter essa base, esse alicerce, né? E seguir meu caminho. Uhum. Ó, tem uma pessoa que diz que está aqui pela primeira vez, né? É Oh, a bem-vinda. Elina, acho que é isso. E o Elinaura, é isso, Elinaura Oliveira. Legal, seja bem-vindo, Elinaura. E assim, todo mundo pode mudar, Elinaura, o seu pensamento, como a Silvia mudou, como a Simone mudou, como a Emília, que está aqui conosco também, mudou, né? E aí, o que que acontece? Quando nós mudamos o nosso pensamento, o processo da mudança, ele se torna meio que automático. Não é uma coisa que demanda um esforço muito grande. E eu acho que você pensa assim também, né? Se foi muito difícil mudar para você? Não, eu acho que eu foquei tanto, meu foco foi tão assim preciso, que para mim foi fácil. Está É sendo isso aí. fácil. E a gente E fala é muito a uma respeito coisa de dessa cada questão do vez. foco, né? Isso, e é uma mudança de cada vez que você Além do, vai subindo a escada, É isso aí. escadinha. Além do que a gente reconhece que a nossa força de vontade ela é fraca e Sim. justamente tem que ter um modelo muito assertivo para fazer as escolhas, para que essa força de vontade que é fraca possa se desenvolver ao longo do processo de mudança. E é o que tem acontecido com todo mundo lá do programa, né? Nós vamos Uhum. trabalhando de uma maneira assertiva, por isso que eu digo que no começo eu tenho que pegar na tua mão e tenho que te conduzir. É muito difícil para uma pessoa que só está ouvindo as lives, né, que tem presenciado a mudança da vida das pessoas, conseguirem sozinho. São raríssimos os casos, né? E eu fico triste porque muitas pessoas, ao invés de buscar o auxílio profissional, elas ficam numa tentativa e erro muito grande. E eu me lembro de um ditado, né, que diz que a gente tem que parar de dar murro em ponta de faca. E eu fiquei encantado quando o Roberto Chinachique escreveu um livro e ele colocou justamente o título do livro assim, Pare de dar murro em ponta de faca, né? Só se E machuca. aonde a gente entende que é preciso de uma metodologia. Sabe que quando eu comecei a fazer palestras, e eu fazia bastante palestras em igrejas, fazia palestra em empresa. E sendo cristão, eu entendo que quando eu vou fazer uma palestra, principalmente na igreja, eu precisava dar o meu melhor. Estava fazendo para Deus, então não podia ser um serviço que eu faço mal e porcamente, né? Tinha que ser algo que eu faria com excelência, porque não era para mim, era para Deus. E para Deus eu tenho que oferecer o melhor. Eu tinha esse pensamento na minha cabeça. Então, ó, a Vaneide Ribeiro disse assim, ó, eu preciso perder pelo menos 10 quilos. A pessoa disse 25. E vocês podem sim, com certeza. Mudando a mente de vocês, o corpo muda. Isso é consequência. E aí eu entendi, Silvio, que para esse trabalho que eu queria fazer, eu precisava buscar excelência. Eu precisava buscar Uhum. excelência. E na época, eu descobri o Roberto Chinachique. E é um grande palestrante, né? E ele lançou, na época, um programa que era sobre questão de palestras, chamava Negócios de Palestras. E eu nem fui fazer um negócio de palestras com a finalidade de ganhar dinheiro, mas eu fui fazer um negócio de palestras com a finalidade de entender o que era a vida de um palestrante e como que ele deveria se comportar para realmente tocar no coração das pessoas. Era isso que eu queria, que aquele trabalho que eu fizesse fosse um trabalho de excelência. E eu fui, comprei o curso na época e olha, investir em educação é algo que transforma a nossa mente, porque a gente está adquirindo conhecimento. E aí uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. E na Sim. época, eu paguei R$ 4.000 no curso. R$ 4.000. E não estou falando de um curso que foi feito agora semana passada, não. Estou falando de um curso que foi feito já há 5 anos atrás.
5 anos atrás. Então, há 5 anos atrás, eu paguei R$ 4.000 num curso. Eu não digo que eu gastei, mas eu digo que eu investi, porque aquilo transformou muito a minha mente. E eu entendi que quando a gente vai fazer esse trabalho de palestras, no caso, tinha que ter uma metodologia e eu tinha que seguir essa metodologia para realmente dar certo, né? E eu fui moldando a minha fala em cima dessa metodologia que eu fui aprendendo. E deu certo. Hoje, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso com esses programas de palestras, né? Teve anos aí que eu fiz uma contabilidade outro dia. Teve um ano que eu fiz, acho que foram 370 palestras. Ou seja, eu fiz mais Uhum. palestras do que dia do ano, né? Então, Uhum. é muita coisa. Porque num final de semana, muitas vezes, a gente já fazia aquele monte de palestras, né? Fazia palestra na sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, quer dizer. Então, num final de semana, a gente fazia uma base aí, às vezes, de 5 palestras, num final de semana. E eu sei que Uhum. no total deu, acho que umas 370 palestras. Deu mais palestras do que dias do ano, né? Mas eu entendi que a metodologia era muito importante. Nesse processo todo que eu estava sofrendo de frustração profissional, eu comecei justamente a implementar, né, eu desenvolver uma metodologia diferente de trabalho. E quando eu reconheci, através desse negócio de palestras que eu fiz lá com o Roberto Chinachique, que metodologia é algo que funciona, eu falei, então eu preciso realmente me dedicar para a criação de um método. E foram 7 anos de dedicação para criar o método. Isso não quer dizer que ele parou de se atualizar, não. Depois vem as atualizações, Uhum. né? É a metodologia, depois é a metodologia 1.0, 2.0, 3.0, ou seja, a gente vai turbinando ela, né? Mas para desenvolver a metodologia, foram 7 anos de pesquisa, trabalho árduo, até chegar a esse momento de começar a fazer a aplicação do método, né? Esse método já começou a ser aplicado há mais ou menos uns 5 anos, e mais de 500 pessoas já passaram pelo método. Eu não vou dizer que eu tive, né, 100% de aproveitamento, né, com a metodologia na transformação da vida das pessoas. Isso não acontece. Por quê? Porque a metodologia ela funciona. Isso daí já está provado. Porém, nem todas as pessoas estão prontas para a metodologia, ou nem todas as pessoas se dedicam realmente a si, não a metodologia, como deveriam se dedicar no processo da mudança. Porque quando a gente assume um compromisso com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos, né, a metodologia dá certo. E você Uhum. falou uma frase, Silvia, que é uma frase que me encanta todas as vezes que eu ouço você falando essa frase, que é a seguinte: eu vesti a camisa. Só que quando você veste a camisa do projeto, você não está vestindo simplesmente a camisa do projeto. Naquele momento, você está assumindo um compromisso com a pessoa mais importante da sua vida, que é quem? Eu. Pois é. Então a metodologia dá certo porque eu consigo colocar na cabeça das pessoas, né, que ela precisa ser a sua prioridade. E quando ela entende isso, ela veste a camisa não do método, mas veste a camisa da transformação da sua vida, dá certo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, Uhum. né? E deixa eu ver aqui, alguém Verdade. pergunta de qual autor. Um livro muito interessante é Não Leve a Vida Tão a Sério. Isso em relação às emoções. Eu não conheço esse. Eu vou procurar, Ivone. Então, assim, ó, algo que eu gostaria, né, de deixar nesse momento, agora que a gente já está para finalizar, porque só temos menos de 2 minutos, né, é de Uhum. que realmente vidas podem ser transformadas sem muito esforço, simplesmente mudando a nossa mente, tendo entendimento, tendo compreensão. E aí o método se torna meio que automático, né, Silvia? A cada semana Verdade. você foi trocando, né, dentro da metodologia, o hábito que você queria construir, e a coisa foi mudando. A Simone disse que o método é 100% aprovado, né? Aprovadíssimo, né? Para Então, mim Silvia, também. eu gostaria que você deixasse, então, justamente um recado final. Você tem aí 1 minuto e 20 para poder deixar essa mensagem para as pessoas. Ok. Então, doutor, eu quero falar com muito, agradecer ao senhor, muito obrigado pelo carinho e atenção que o senhor está tendo com cada um, né, dos participantes, né, da transformação. Tem sido muito enriquecedor e tem transformado vidas. Transformou a minha vida e eu tenho certeza que está transformando a vida de cada um participante, de cada pessoa que ouve o senhor todos os dias. É, eu sou assim encantada com a maneira simples que você fala, né? Nós temos o entendimento, seu legado é lindo, tá? Que Deus continue abençoando o senhor através do seu conhecimento para transformar várias vidas. Ah, não vai E eu fazer chorar, convido não. você.
E eu convido você hoje a ter essa experiência maravilhosa. Legal. Gratidão. Silvia, muito obrigado pela tua participação. Eu digo Eu que que quando era agradeço. criança eu colecionava figurinha e outras coisas, e hoje eu gosto de colecionar histórias, histórias de vidas transformadas como a sua. Então, um bom dia para todos vocês. Silvia, muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço, Tchau, doutor. tchau.